Sabe, na gramática, às vezes o que a gente não diz é o que mais importa. Hoje, a gente vai mergulhar justamente no poder da pausa e entender como a pontuação pode simplesmente substituir palavras inteiras e criar um ritmo e um significado totalmente novos numa frase. Pega só essa frase clássica. Corri, pulei, venci. São 3 ações, uma sequência que grita vitória. Mas espera aí, tá faltando alguma coisa, não tá? Cadê o E para ligar tudo? Então, como é que o nosso cérebro entende essa sequência tão direitinho sem ele? E aí que está o nosso enigma de hoje. Como é que as frases podem se conectar de um jeito tão fluido, sem aquelas palavrinhas de ligação que a gente usa o tempo todo, tipo e, mas ou? A resposta está num conceito que tem um nome meio técnico, mas a ideia por trás, essa é super simples e poderosa. E a solução para esse mistério todo é essa aqui, oração coordenada assindética. Eu sei, o nome assusta um pouco, né? Mas calma, a definição é bem direta. São basicamente frases completas que se bastam, sabe? Que têm sentido próprio e que aparecem uma depois da outra, ligadas só por um sinal de pontuação. É a pausa fazendo o trabalho da palavra. Simples assim. Para ficar ainda mais fácil, vamos desmontar esse nome. Coordenada quer dizer que cada pedacinho da frase é independente, se garante sozinho. E a sindética, bom, lá no começo é de negação, né? E síndeto vem lá do grego para ligação. Então, juntando tudo, sem ligação, ou seja, sem conjunção, pronto. Orações independentes, sem uma palavrinha para conectar. Olha só como isso funciona na prática. Chegou cedo, ok, uma ideia completa. Estudou bastante, outra. Passou no concurso, o resultado. São 3 orações independentes, uma atrás da outra, e a vírgula ali no meio funciona como uma cola, sabe? Ela cria um ritmo, uma ideia de causa e efeito que a gente sente quase que na hora. Beleza, agora que a gente já entendeu a ideia, como é que a gente faz para virar um detetive de orações assindéticas? Tem um método bem simples para achar elas em qualquer texto. Bora ver o passo a passo? O processo é moleza. Primeiro, casse os verbos. Eles são o coração de cada oração. Depois, quebra a frase mentalmente em bloquinhos, um para cada verbo. E aí veio o passo mais importante. Procura por conectivos, tipo e ou mas. Se não tiver nenhum e cada bloquinho fizer sentido por si só, pronto, achou. É uma construção assindética. E para não restar nenhuma dúvida, vale a pena a gente comparar as orações assindéticas com as primas gramaticais delas. Porque entender o que elas não são ajuda a gente a fixar melhor o que elas são. Olha, a grande diferença está no conector. A oração assindética e a sindética são ambas independentes, beleza? A diferença é que a assindética usa pontuação e a sindética usa uma palavra, como e ou mas. Já as subordinadas são outra história. Elas sempre precisam de um conector e dependem de outra oração para fazer sentido. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. A gente sai um pouco da regra gramatical pura e entra na arte da escrita. Porque, olha, usar uma oração assindética não é só seguir uma regra. É uma escolha de estilo, uma decisão que muda completamente o feeling e o ritmo de um texto. E a pontuação que se escolhe faz toda a diferença. A vírgula, por exemplo, dá aquela sensação de velocidade, de uma coisa acontecendo logo depois da outra. Já o ponto e vírgula, ele cria uma pausa maior, mais pensada, conectando 2 ideias importantes. E os 2 pontos? Eles são tipo uma seta apontando, se liga, que a explicação vem agora. Isso é muito legal, né? A falta de uma palavra acaba virando ela mesma uma forma de comunicação. A pausa meio que convida quem está lendo a participar, a ligar os pontos e entender a relação entre as ideias. Pode ser uma adição, uma consequência ou até um contraste bem sutil. Pensa nessa frase aqui como se fosse uma pintura. Não tem "e o céu" ou "e as crianças", nada disso. O que a gente tem são 3 fotos, 3 flashes, um do lado do outro. Essa junção cria uma cena completa e instantânea na nossa cabeça, de um jeito muito mais forte do que se fosse só uma lista com um E no meio. Então, o que a gente leva disso tudo? Da próxima vez que alguém encontrar uma frase assim ou for escrever uma, é bom lembrar disto. Tirar a conjunção é uma ferramenta muito poderosa. É um jeito de criar um efeito, de controlar o ritmo da leitura e de construir significados nas entrelinhas. É a prova de que na escrita, às vezes menos é muito, mas muito mais. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? Se uma simples vírgula pode tomar o lugar de uma palavra inteira e fazer a gente conectar as ideias por conta própria, onde mais na nossa comunicação, seja escrita ou falada, o silêncio tem esse poder todo? A pausa, pelo visto, é uma ferramenta que todo mundo pode aprender a usar melhor.